Nesta sexta-feira estamos de volta para lhe trazer mais um episódio do Bíblia Fala. Estamos em remate da semana, mas ainda temos algo muito importante para dizer e falar sobre o trabalho do Espírito Santo. Estivemos ao longo desta semana a ver um pouco a ação do Espírito Santo em várias dinâmicas, na criação, no santuário de Deus, depois no papel que desempenhou junto de Jesus, o próprio Jesus, as declarações que Jesus fez sobre esta parte de Deus, o Espírito Santo. E nós podemos ver que o Espírito de Deus deu sempre poder a Jesus ao longo do seu trabalho para que a redenção da humanidade fosse possível e fosse concretizada. Porém, em todos os casos, e já referimos isto várias vezes, o Espírito de Deus manteve-se como que nos bastidores, ou seja, não foi a figura principal de todo o ato da redenção. Se abrirmos a nossa Bíblia em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1 é um dos evangelhos, portanto, do Novo Testamento, é o terceiro livro do Novo Testamento. Nós podemos encontrar no capítulo 1, versículos 34 e 35, que Lucas escreveu isto. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conhece varão? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Estas foram palavras que Maria trocou com o próprio Deus, ou com o anjo que a visitou quando foi-lhe anunciado que iria ficar grávida de Jesus. Mas se formos ainda ao capítulo 3 de Lucas, nós vamos encontrar aqui nos versículos 21 e 22... Lucas capítulo 3, 21 e 22 diz que quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu abriu-se. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Bom, duas passagens muito interessantes, Pedro, que nos falam da ação do Espírito Santo no papel redentor, não como ele fosse o redentor escolhido para vir resgatar o homem, mas participando de uma forma ativa no trabalho de Jesus. Podemos dizer que o Espírito Santo teve esse papel central no ministério de Jesus? Sim, não há dúvida que o Espírito Santo esteve muito presente na vida e no ministério de Jesus. Se ontem já nos referimos aqui à relação entre Cristo e o Espírito Santo, mas mais na perspectiva de que o Espírito Santo foi deixado, veio à Terra, exerce o seu ministério para dar glória, terminamos esta semana olhando particularmente para a ação do Espírito na própria vida ao longo do ministério de Cristo. E, curiosamente, tu citaste duas passagens que revelam de alguma maneira que desde os primórdios, se podemos dizer assim, da encarnação de Jesus nesta terra, o Espírito Santo já era o agente. Claro. Já estava a operar, a auxiliar e a ser o meio já cá estava, através do qual claro, o caminho estava a ser preparado. Basta dizer, naturalmente, relembrar que foi anunciada a Maria que ela iria conceber do Espírito Santo e, portanto, que seria esse poder criador. Note-se que aí nós vemos o poder criador, porque se esta criança, Deus feito homem, iria encarnar e, portanto, ser gerado no ventre de uma mulher, na verdade ele não teve um pai humano, porque não foi o resultado de um processo natural de consumação de uma vida humana, então o Espírito Santo esteve presente nesse ato criador. Em certo sentido, o Espírito Santo criou um ser único, ele realmente não... Falámos esta semana do seu papel na criação, e se aí ele não aparece como estando diretamente na criação, mas aqui ele aparece diretamente na criação de um ser único, complexo até de entender, que é a natureza e a pessoa de Cristo, que é Filho de Deus e Filho do homem. Mas o Espírito Santo já esteve envolvido aí. E depois encontramos outro exemplo, que tu leste também, aqui também numa espécie de momento inicial, agora não da vida terrena, mas do ministério terreno de Cristo, em que o Espírito Santo, no batismo, vai aparecer ali e vai ungir Jesus Cristo. E nós continuamos a encontrar ao longo do ministério de Cristo algumas referências precisamente à ação do Espírito. Aliás, logo a seguir,
precisamente em Lucas encontramos essa descrição, mas também noutros evangelhos. Logo a seguir ao batismo, a Bíblia revela que Jesus foi conduzido ao deserto e ali foi tentado, mas que o relato diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Claro. Portanto, obviamente que ele não foi o Espírito Santo que tentou Jesus, porque nós sabemos bem que foi Satanás que lhe apareceu. Isso significa... E nem o levou para ser tentado. Nem o levou para ser tentado. A Escritura diz que Deus não tenta ninguém. E é por isso que a única maneira de conseguir ler essa passagem e ela fazer sentido, uma vez que Deus não tenta ninguém, nem ia tentar Jesus Cristo, é que o Espírito Santo o conduziu para poder apoiá-lo. Porque ele ia ser tentado. Exatamente. Ele ia sempre ser tentado porque Claro. Satanás tinha a intenção de o tentar. Essa expressão de que ele foi conduzido, a ideia de que o Espírito Santo o acompanhou. Isso mesmo. É mais essa leitura. E esteve a inspirá-lo e a auxiliá-lo. Basta pensar nos seguintes termos, focando um pouco no Espírito Santo e no papel do Espírito Santo na tentação. Isto são coisas que não estão ditas declaradamente no texto, porque ele é mais narrativo, conta-nos o que aconteceu, mas é quando nós fazemos uma leitura comparada das Escrituras, que é, aliás, como a Bíblia deve ser lida. É interessante notar que o que o relato nos diz é que o Espírito Santo, é que Jesus, vamos dizer assim, é que Jesus citou várias vezes as Escrituras para poder defender-se contra as ciladas do diabo, como diz o apóstolo Paulo, não é? Portanto, quando o diabo vinha com aquelas várias tentações, das 3 vezes que Jesus fez, relembrou, citou as Escrituras. Ora, é interessante notar que o próprio Jesus afirmaria mais tarde de que o Espírito Santo seria muito importante aos crentes. Porquê? Porque nos faria lembrar de todas as coisas que ele tinha dito e ensinado. Claro. É interessante que este papel do Espírito de fazer lembrar as coisas que estão na Escritura, as palavras de Deus que são importantes para nós, no fundo, quando Jesus disse isto, era como se estivesse a falar da sua própria experiência. Exatamente. Porque no deserto, o Espírito Santo, mesmo em momentos tão duros, porque ele passou um jejum prolongado, para ele ter o discernimento, a sabedoria de responder àquele ataque e de racionalmente conseguir citar as Escrituras para enfrentar essas difíceis tentações, nós vemos aí automaticamente o quê? A ação do Espírito Santo a fazer isso que Jesus veio a prometer. Portanto, nós vemos que o Espírito Santo também esteve presente no ministério de Cristo, dando-lhe poder. Porque basta pensar também que o próprio Jesus Cristo foi quem afirmou mais tarde, é interessante ver esta coerência, porque, por um lado, Jesus Cristo viveu muitas coisas na sua vida para as quais nós percebemos que o Espírito Santo é que o auxiliou, mas depois também vemos Jesus a falar sobre coisas que o Espírito Santo iria fazer aos crentes e à Igreja, que é como se Jesus estivesse a dizer, olha, isto que o Espírito Santo fez por mim, em mim e comigo, é exatamente o que ele vai fazer. Esta leitura que podemos fazer. E mais uma vez, o que é que vamos aqui notar? Que Jesus Cristo advertiu, quase, e preparou os discípulos para que eles não fizessem nada, mesmo antes de subir aos céus. Disse aos discípulos para não fazerem nada até que o Espírito Santo descesse sobre eles com virtude e com poder. Porque há um poder que é necessário para a vida do crente e esse poder, que tem a ver com enfrentar as tentações, já vimos, mas também o poder de testemunhar, o poder de ser capaz de viver aquilo que é a mensagem de Cristo, porque ser capaz de testemunhar ou de proclamar é uma coisa, outra é ter o poder para viver essa realidade. Tudo isso, o Espírito Santo é que lá está mais uma vez a agir em nós, crentes, dá-nos o poder para fazer isso. Jesus também, ele, precisou do Espírito Santo para lhe dar poder para testemunhar, porque tantas vezes Jesus proclamou de maneira poderosa a palavra de Deus, e alguns até o ouviam e diziam que ele falava como quem tinha autoridade, não é? Essa autoridade, com certeza, vinha-lhe dessa ação do Espírito Santo. Mas também o poder para realizar milagres ou obras extraordinárias, sinais, como lhe chamou o apóstolo João. Enfim, o poder para ele próprio discernir a cada momento qual era o que devia fazer. Vamos encontrar algumas vezes, por exemplo, Jesus a dizer aos discípulos, quando eles tentam convencê-lo a ir aqui ou ali, ir a Jerusalém, por exemplo, e Jesus diz-lhes, não, ainda não é o tempo. Este discernimento do que é que vai acontecer, em certo sentido, este espírito de profecia, às vezes esquecemos disto, mas Jesus estava dotado de um espírito profético. Claro.
uma vez que ele conseguia dizer, por exemplo, o que é que as pessoas estavam a pensar. Nós vamos encontrar várias vezes passagens nos Evangelhos em que nos é dito claramente que as pessoas faziam comentários, grupos entre elas, e que Jesus aparecia e lhes dizia: vocês estão a razoar entre vocês, e as pessoas ficavam admiradas porque não sabiam. Não sabiam. Eles não tinham dito nada, não quase. tinham dito nada em público. Quem é que deu esta capacidade a Jesus? O Espírito Santo. Claro. Portanto, que é quem dá este discernimento espiritual. Então, em todos estes exemplos, o nosso tempo terminou, o que é que podemos dizer? O Espírito Santo esteve fortemente ativo durante todo o ministério de Cristo, ajudando nestas várias dificuldades e desafios. E o meu apelo, a minha mensagem final é esta: se Cristo, o Filho de Deus vivo, Deus em carne, precisou do auxílio do Espírito Santo para viver a sua vida e exercer o seu ministério, quanto mais nós não precisamos do Espírito para nos auxiliar em tudo o que precisamos de fazer, sobretudo para vivermos uma vida cristã coerente e sólida. Isto só há uma maneira de resolver isto: é pedir a Deus que nos dê o seu Espírito, que derrame o seu Espírito sobre nós abundantemente, porque sem Ele, se Jesus não foi capaz sem Ele, imaginem Claro. o que é que nós seríamos capazes. Mas podemos ficar com a certeza, e em remate final deste Bíblia Fala, que realmente Deus está disposto a oferecer-nos o seu Santo Espírito para cuidar de nós, para nos dar a capacidade de andar em fidelidade para com aquilo que o Senhor Deus pede, com os mandamentos de Deus, por exemplo. Ele capacita-nos a viver uma vida de serviço. E por isso mesmo, em remate final a esta semana, fico com esta certeza: se você pedir uma porção dobrada do Espírito de Deus, Deus não lhe vai negar essa capacidade, essa oferta, e terá muito gosto em cuidar de si. E, portanto, fique a saber que, se essa for a sua decisão, nós ficaremos muito felizes por isso, porque é essa a nossa função. É o nosso desejo, é que outros também possam conhecer Jesus e, acima de tudo, possam escolher o Espírito de Deus para caminhar a seu lado. Bom, não podemos continuar a conversar, o tempo terminou. Ficam as nossas despedidas. Tenha um ótimo fim de semana. Não se esqueça que este programa passa em repetição mais logo às 7 horas da tarde, aqui na RCS, e também, e aí é intemporal, você poderá ver quando entender, quando puder. Pode ver-nos em facebook.com/RádioRCS ou então no canal Hope Channel. Até lá, tenha um ótimo fim de semana. Nós voltamos a estar juntos na próxima segunda-feira.